Será que dá para juntar fé e alta performance no mundo corporativo de hoje? Olha, segundo o livro O Executivo e o Evangelho, de Paulo C.P. Vieira, a resposta é um grande sim. E ele propõe um modelo de liderança com muito mais propósito, inspirado num exemplo de mais de 2000 anos. Bora entender como isso funciona. Tudo começa, na verdade, com uma inquietação do próprio autor. Depois de passar décadas no mundo corporativo, ele percebeu uma coisa: aquela busca sem fim por resultados, metas e mais metas, sem um propósito maior por trás, gerava um baita vazio. E foi essa sensação que deu o start para ele buscar uma liderança que realmente preenche, inspira e transforma. Para a gente entender essa proposta a fundo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para esse vazio da liderança moderna. Depois, a gente vai conhecer o modelo do líder servidor, ver as virtudes e um método prático para aplicar isso, conectar a fé com a performance e, no final, pensar na liderança como uma verdadeira vocação. Então, vamos começar pelo problema central que, olha, muito ambiente de trabalho por aí enfrenta hoje em dia, uma desconexão gigantesca. Uma insatisfação que, na maioria das vezes, tem uma causa bem específica. E os dados não mentem. Uma pesquisa do Instituto Gallup mostrou um número impressionante. Os gestores, os líderes diretos, são responsáveis por 70% da variação no engajamento das equipes. Isso só confirma aquela frase clássica do mundo corporativo: as pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do chefe. Ou seja, o problema é, fundamentalmente, um problema de liderança. Ok, se o modelo tradicional de liderança está falhando, para onde a gente olha? Bom, o livro aponta para uma fonte que pode parecer surpreendente, mas que é extremamente poderosa: o Evangelho. Ele apresenta Jesus como o maior modelo de liderança servidora que já existiu. Mas calma aí, o que exatamente é essa tal de liderança servidora? É importante dizer, não tem nada a ver com ser passivo ou bonzinho, pelo contrário, é uma habilidade bem ativa de influenciar as pessoas, não pela hierarquia ou pelo medo, mas pelo caráter, pelo exemplo, gerando um entusiasmo que vem de dentro para fora na equipe. E a fonte dessa filosofia toda está aqui, nessas palavras do próprio Jesus. Essa frase, sozinha, já resume a inversão total de lógica que ele propõe. No mundo que vive correndo atrás de poder e de ser servido, o maior líder é justamente aquele que se coloca a serviço. E esse gesto aqui é a ilustração perfeita disso. Naquela época, lavar os pés era a tarefa do servo mais humilde da casa. Quando Jesus faz isso, ele simplesmente vira a pirâmide do poder de cabeça para baixo. Ele está mostrando que a verdadeira autoridade não vem de cima, do cargo, mas nasce do cuidado, da humildade e do serviço ao próximo. Tá, muito bonito na teoria, né? Mas, e na prática? Como é que a gente faz isso no dia a dia corrido de uma empresa? O livro defende que tudo começa de dentro para fora, com um cultivo de virtudes bem concretas. É o caráter que se torna o verdadeiro alicerce da competência de um líder. E aqui estão as virtudes que, segundo o autor, formam esse caráter do líder servidor. E veja bem, não são ideias abstratas, distantes. São escolhas que a gente faz todo dia. Ter paciência para entender o ritmo de cada um, ter humildade para admitir um erro, ter a coragem de ser ético mesmo quando é difícil e até a alegria para inspirar o time. E para isso não ficar só na teoria, o livro traz exemplos bem práticos. Pensa só. Coragem de verdade não é não ter medo, é dizer não para um negócio que parece lucrativo, mas que fere seus princípios. E humildade não é fraqueza, é ter a força de chegar para o time e falar: gente, eu errei, vamos consertar isso juntos. É nesse momento que as virtudes viram liderança de verdade. Para ajudar a organizar e aplicar essas virtudes no dia a dia, o autor criou um método bem prático e o melhor, fácil de lembrar. Vamos dar uma olhada em como ele funciona. O método se chama LIDA. É um ciclo. Primeiro, o L de luz, buscar clareza, inspiração. Depois, o I de integridade, garantir que o que se acredita e o que se faz estão alinhados. Em seguida, o D de discernimento, saber ler o cenário e escolher o que é prioridade. E por fim, o A de ação, partir para a prática. É um ciclo contínuo que conecta a inspiração com a execução. Ok, a gente chega agora num ponto crucial. Tudo isso soa muito inspirador, mas a pergunta de $1 milhão é: esse modelo funciona no mundo real, competitivo, que visa o lucro? A resposta pode surpreender. Vamos conectar esses princípios com dados e com a ciência. A questão é essa, né? Dá para ser um líder servidor e, ao mesmo tempo, ter um time de alta performance que bate meta? A análise do autor mostra que não só é possível, como talvez esse seja o caminho mais eficaz para chegar lá.
E para provar esse ponto, o livro cita um dos estudos mais famosos sobre equipes já feitos. O Google, um gigante da tecnologia, investiu milhões para descobrir o segredo, a fórmula mágica por trás dos seus times mais brilhantes. E a descoberta foi fascinante. O fator número 1, de longe, não era a genialidade de uma pessoa, nem a experiência do time. Era uma coisa chamada segurança psicológica, que, trocando em miúdos, é um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para arriscar, para dar ideias, para admitir um erro, sem o medo de serem punidas ou humilhadas por isso. E é aqui que vem a conexão mais poderosa de todas. Esse ambiente de segurança, de aceitação, de perdão, que a ciência de dados do Google provou ser o segredo da alta performance, é exatamente o que a fé cristã há milênios chama de graça. É um lugar onde a falha não te define. É como se a ciência moderna estivesse, com outras palavras, confirmando que Jesus criou a cultura de equipe mais eficaz da história. Com essa conexão poderosa em mente, a gente chega numa reflexão final ainda mais profunda. E se liderar não for apenas um cargo, uma posição no organograma, mas sim um chamado, uma verdadeira vocação? Essa citação, que está no prefácio do livro, resume tudo perfeitamente. A influência de verdade não vem do poder que o cargo te dá. Ela brota da coerência, da empatia, da humanidade de quem está liderando. É essa conexão humana que faz as pessoas quererem dar o seu melhor. Então, a grande virada de chave é essa. A liderança deixa de ser sobre gerenciar tarefas e planilhas para se tornar sobre jardinar almas. É uma metáfora linda, né? O líder passa a ser aquele que prepara o terreno, que rega, que cuida para que cada pessoa da sua equipe possa crescer, florescer e dar os seus melhores frutos. E a gente termina com essa pergunta que é a provocação central do livro. É uma mudança de perspectiva que convida a gente a pensar no impacto que a nossa influência tem a longo prazo. Porque no final do dia, mais do que os números e os resultados, o que realmente fica é a transformação que a gente ajuda a gerar na vida das pessoas.